Estamos aqui hoje, dia 22 de abril de 2023, no programa Tempo de Recomeçar. Estamos com mais de 23 mil pessoas que se inscreveram neste canal com o intuito de propagar o nome de Jesus. Por isso é uma alegria, é uma satisfação muito grande eu estar aqui com você. Hoje meditaremos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. E para isto, nós invocaremos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Andando sobre a água. Ao entardecer, os discípulos desceram à beira-mar. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando avistaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Sou eu, não tenhais medo." Queriam então recebê-lo no barco. E sem demora, o barco chegou à terra, para onde se dirigiam. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Então, um evangelho curto, porém cheio de símbolos, de uma simbologia enorme, para compreendermos o que é, como é uma vida sem Jesus. Como que é difícil vivermos sem o seu auxílio, sem sentir-se protegido por Ele. Aqui nós vimos, neste evangelho, que Jesus não havia sido, vamos dizer, se apresentado a esses discípulos. Então, eles certamente estavam se sentindo sozinhos. Certamente justifica essa situação de medo que eles viveram aqui. E nós observamos também que este episódio ocorreu ao entardecer, ou seja, a escuridão por si já nos traz uma certa aflição. E aqui nós vimos que já estava escurecendo, ou seja, já causava este temor no sentido de medo nestes discípulos. E depois nós vimos aqui, no ponto 3 que eu separei, que além de estarem sem a presença física de Jesus, que já eram acostumados, ainda nós percebemos que existia um vento forte e o mar estava agitado. Ou seja, mais um motivo para a situação de medo. Já estava escurecendo, estava acontecendo ali uma ventania, ou seja, imaginemos-nos em uma situação semelhante a essa. Certamente nós também ficaríamos agitados, amedrontados. E depois nós vimos aqui que quando eles observam que Jesus estava andando sobre as águas, eles não duvidaram, mas sentiram medo.
porque era uma situação, vamos dizer, inusitada. Não acontecia todos os dias uma situação como essa, de alguém andar sobre as águas. E aí, ao ouvir Jesus dizer para eles: sou eu, não tenhais medo, aí já acalentou o coração destes discípulos. Tanto é que nós vimos que finaliza o Evangelho dizendo que eles queriam receber Jesus no barco, ou seja, eles não duvidaram em nenhum momento que era Jesus. E aí diz no Evangelho que sem demora o barco chegou à terra, ou seja, já não existia mais situação de pânico. Então, mas o que este Evangelho quer dizer para cada um de nós? Quando Jesus entra naquele barco ou se aproxima daquele barco, ou assim que os discípulos confirmaram que era Jesus, a paz reinou. Tudo isso para dizer para nós que com Jesus na nossa vida, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais seguro. E ali a paz reina. Talvez a situação continue, a mesma situação continua, mas com Jesus tudo tem um novo sabor, tudo tem um colorido novo. E isso é muito importante. Então, neste momento de meditação e oração, nós vimos aqui no Evangelho que estes discípulos já tinham remado há um tempão, há cerca de 4, 5 quilômetros. Então, eles já estavam cansados. E nós também, em muitas situações da nossa vida, o cansaço chega, o temor chega, a angústia chega, o medo chega. Mas confirmamos aqui no Evangelho que com Jesus nós podemos viver talvez as mesmas situações que estamos vivendo, talvez uma situação de doença, talvez uma situação de desemprego, talvez nós continuemos vivendo por mais algum tempo aquela situação. No entanto, com um encorajamento, com um entusiasmo novo, porque Jesus transforma todas as situações. Jesus é aquele que transforma a água em vinho, é aquele que transforma a dor em alegria, é aquele que transforma, mesmo no momento de dificuldade financeira, mas ele transforma aquela situação ali no momento de conforto, no momento de esperança em dias melhores. Então, eu quero neste momento convidar você para colocar aqui, neste momento de oração, as pessoas que estão vivendo esses momentos difíceis na vida. Lembremos também daquelas pessoas que estão vivendo o melhor momento da sua vida, momento de alegria, momento de abundância, momento de bonâncias. Coloquemos também todos neste momento de oração. E lembrando sempre, no barco da nossa vida, com Jesus, nós conseguiremos chegar lá no destino certo, lá onde nós havíamos, com Jesus, projetado o nosso futuro. Então, sobre mim, sobre você, sobre os nossos, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz
e que Jesus ressuscitado permaneça conosco. Amém.